agora vamos começar direito penal, tá certo? Vamos lá, show de bola, bate pronto aí para a gente ver direito penal. Então, direito penal em relação aos crimes dolosos e culposos. Pessoal, meus queridos, vejam, o crime doloso, para trabalhar, eu tenho que saber conceituar esse crime doloso. E o que é o crime doloso? Bora lá, é quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. Então, quando eu digo que o indivíduo assumiu o risco de produzir o resultado, aí nós temos o famoso dolo eventual, não é? E quando o indivíduo quis o resultado, nós temos aí o famoso dolo direto. Então, isso é dolo. Quando a gente quis o resultado, ou seja, eu quero matar ou assumir o risco de produzir um resultado, nós temos aí o dolo eventual. Emanuel, também temos outro dolo? Temos, o famoso dolo alternativo, mas aí que a gente não vai poder trabalhar aqui, porque a gente teria que estender o conhecimento e a ideia não é essa aqui no nosso momento, e sim restringir e focar. Então, e o crime culposo, Emanuel? No crime culposo, cuidado para dizer, crime culposo é quando o cara agiu por negligência, imprudência ou imperícia. Não, são modalidades de culpa, né? Tenham cuidado aí, veja. No crime culposo, o conceito é o seguinte, quando o indivíduo, por meio de uma ação voluntária, causou um prejuízo não querido, mas houve um resultado e esse resultado ocorreu por uma negligência, imprudência ou imperícia. Então veja, o agente, por um comportamento, por uma ação voluntária, causou um prejuízo, esse prejuízo não era querido, mas ocorreu o resultado por negligência, imprudência ou imperícia. Essa culpa, você tem várias, você tem culpa consciente, culpa inconsciente, culpa própria, culpa imprópria, todas essas são modalidades de culpa, tá certo? Então, visto isso, vamos fazer essa questãozinha aqui. Em relação aos crimes dolosos e culposos, é correto afirmar. A culpa está caracterizada se o agente previu o resultado e assumiu o risco de produzir. Não, isso não é o conceito de culpa, isso é o conceito de dolo. Aí, letra B. O dolo estará caracterizado quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, né? Então, temos aí, não é, a famosa teoria da vontade e do assentimento, não é? Juntando aí os dois aí, né? Teoria da vontade e do assentimento, essas duas teorias formam o conceito do dolo. Letra C. A culpa consciente estará caracterizada quando o agente assumiu o risco de produzir o resultado do crime. Por que a letra C está errada, pessoal? Culpa consciente e culpa inconsciente. Na culpa consciente, o indivíduo prevê o resultado, mas acha que esse resultado não vai ocorrer por conta dele, que ele será o cara que vai impedir o resultado. Exemplo, as suas habilidades. Exemplo, o cara impõe uma velocidade acima da velocidade máxima permitida para a via. Sabe-se que essa velocidade, impondo-se maior do que a velocidade da via, pode ocorrer um acidente, mas ele diz o quê? Não. Eu sou piloto de fuga. Já ouviu essa palavra? Eu sou piloto de fuga. Eu sou muito bom na direção. Então, a minha habilidade na direção vai impedir qualquer resultado. Mas ocorre. Aí chamamos isso de culpa consciente, tá? E a culpa inconsciente? Agora, culpa consciente. Embora previsível o resultado, o indivíduo não tem consciência que ele pode ocorrer.
Exemplo, não é? O cara batendo um bolo, não é? Com rapidez, e acontece o quê? A massa do bolo, sei lá, respinga numa corrente elétrica e pega fogo. Veja, ele sabe, mas não tem consciência de que aquela sua imprudência geraria um fogo ali. Então, isso é culpa inconsciente. Então, cuidado. Na culpa consciente, eu sei, eu prevejo o resultado, mas acho que ele não vai ocorrer por conta das minhas habilidades. Na culpa inconsciente, apesar do resultado ser previsível, eu não tenho consciência do que ele pode ocorrer. Beleza? Muito bem. Letra D. O dolo estará caracterizado se o agente previu o resultado, mas não assumiu o risco. Né? Não é não assumiu, previu o resultado e assumiu o risco de produzi-lo. Letra E. Com fundamento na parte geral do Código Penal, o agente será responsável pela prática de crime culposo se praticar uma conduta prevista na lei como crime doloso, mas tenha agido com imprudência. Não. Só vai haver crime se tiver previsão legal, tá? No caso do crime culposo, só vai ser crime culposo se tiver previsão legal. Se não tiver previsão legal, não cabe ao indivíduo ser punido pela modalidade culposa. Vamos lá. Fábio, ao tomar conhecimento que seu empregado Luciano estava subtraindo valores pertencentes à empresa, chamou até seu escritório e o demitiu. Neste momento, Luciano, visando assustar Fábio, sacou sua arma, apontou para o empregador e, sabendo que a vítima, que a mesma estava municiada, rodou o tambor e acionou o gatilho em direção à vítima, assumindo o risco de causar a morte. Preste atenção nesse termo, assumindo o risco de causar a morte. A arma disparou, atingindo a vítima, que faleceu. Nessa situação hipotética, Luciano responderá por homicídio, caracterizando-se o elemento subjetivo como sendo: pessoal, peguei uma arma, eu sei que ela está municiada e eu rodei o tambor. Ora, se eu rodei o tambor, pode cair no projeto ou não. Ou seja, eu aponto para o cara e puxo o gatilho, eu estou assumindo o risco de produzir um resultado. Então, só caberia aí a letra E, dolo eventual. Beleza? Muito bem. Próxima questão. A é esfaqueado por B. A é esfaqueado por B, sofrendo lesões corporais leves. Socorrida e medicada, A é orientada quanto aos cuidados a tomar, mas não obedece à prescrição médica. E em virtude dessa falta de cuidado, o ferimento infecciona, gangrena e ela morre. Assinala a alternativa correta. Aí, meus amigos, é o famoso nexo de causalidade, né? Então, o nexo de causalidade, eu devo observar o quê? A conduta. Porque a imputação do crime só é determinada se ele, ao menos, não é, agiu para concorrer com esse crime. Então, veja, o crime só pode haver imputação de alguém por um crime se ele contribuiu para que esse crime ocorresse. É o chamado nexo de causalidade, que divide-se esse nexo de causalidade, né, em causas absolutamente independentes, aí vem prevenientes, e causas relativamente independentes, preexistentes, concomitantes e supervenientes. Então aqui é o seguinte, é saber se existe entre a lesão corporal leve e a morte, existe uma relação de causalidade.
Nesse caso aí, existe uma relação de causalidade. Aqui é uma ação nexo causal, uma conduta, uma concausa relativamente independente. Por que relativamente independente? Porque ele só teve o ferimento por conta da ação de uma lesão corporal causada por A. Então A esfaqueou, causou uma lesão corporal. Só tem o seguinte: essa lesão corporal foi fundamental para a morte dele? Não. O que foi fundamental para a morte dele foi o quê? Ele não tomou os cuidados. Então, a gente diz que é uma causa superveniente, que por si só causou o resultado. O que foi que por si só causou o resultado? A infecção. Então, se ele não tivesse tomado os cuidados, não teria problema. Não tomou os cuidados, houve uma infecção. Então, no caso A, ele só responde pelo ato anteriormente praticado. No caso, a lesão corporal. Então, vamos ver. Letra A. B responde pelo resultado morte. Jamais. Letra B. B responde pelo ato de lesão praticada. Beleza. Visto se tratar de causa concomitante relativamente dependente. Não, falei que era causa superveniente e não concomitante. B responde pelo resultado morte. Visto se tratar de causa concomitante absolutamente dependente. Não. A causa é relativamente independente, não absolutamente independente. B, letra D. B responde pelo resultado morte, visto se tratar de causa pré-existente. Não, pessoal, é causa superveniente, que é a letra E. B responde pelo ato de lesão anteriormente praticado, visto de se tratar de causa superveniente relativamente independente. Naquele esquema, ó, por si só causou o resultado, né? E aí justamente é o que está após a vírgula, que por si só produziu um resultado. Com isso terminamos aí a nossa revisão aí para você que vai fazer a prova de Parnamirim. Pessoal, galerinha, muito boa sorte. É isso que eu e a plataforma Estou Preparado, né, deseja para você. E preste atenção numa coisa. 3 pontos importantes para você que é concurseiro. Tenha fé, tenha foco e tenha força. Valeu? Até mais!